Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, joias preciosíssimas. Você é comparado com a menina dos olhos de Deus. Tal é o seu valor. Deus é capaz de dar o mundo todo pela sua alma, pela sua vida, amém? Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, o café de hoje está lá em 2 Reis, capítulo de número 13, tá? 2 Reis, capítulo de número 13, nós vamos estar lendo o versículo 1 apenas. Mas antes eu gostaria de te agradecer, você que compartilhou, você que tem pedido amizade conosco aí, você que tem recebido, né, o Café com Deus, que é uma porção da palavra e oração por você e sua família, e tem me ajudado compartilhando. E você que não compartilhou ainda, não curtiu, dá uma curtidazinha, um likezinho para nós lá, faz um comentário, faz um pedido de oração e principalmente replica para nós aí, compartilhando para que vidas sejam alcançadas. Há pessoas que estão precisando de uma palavra para um alívio, né? Para uma esperança, para sair do fundo do poço. E só Deus pode fazer isso por intermédio da sua palavra, amém? Lá está escrito assim, em 2 Reis 13, versículo 1. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Muito bem, nós estamos na história dos reis aqui, é muito importante estar lembrando, né, que a maioria dos reis foram maus. Embora nós olhamos também para o Antigo Testamento e dá-nos a impressão de um Deus que também foi carrasco, que foi cruel, né, que não é o Deus da graça, do Novo Testamento, de Jesus, que Jesus diz que ele é Deus, né? Quem olha para ele vê o Pai. Então, dá a impressão, mas eu consigo ver a graça de Deus na história dos reis. Por quê? O texto diz no versículo 2 que esse rei era mau. Veja só. Então, Deus, para castigo, ou seja, porque quem ama castiga, quem ama corrige, ele permite Hazael, o rei da Síria, oprimir a nação aqui de Israel. Nós estamos falando do Reino Norte agora. Ele é filho de Jeú. Você lembra que Jeú foi aquele rei que Deus mandou consagrar, que não era de linhagem real, era um general, para dar fim à família de Acabe. Inclusive Jezabel, a sua esposa, né, foi lá presa, subiu para a torre e de lá os eunucos lançaram ela lá de cima, ela morreu, né? Caiu lá embaixo, se espedaçou toda, esborrachou toda, ele passou com a carruagem por cima. Então você conhece essa história, ele é aquele que foi usado por Deus para trazer a paga, para vingar os profetas que foram mortos injustamente por essa rainha Jezabel, por esse rei Acabe, exterminando os seus 70 filhos, né? Matando os profetas de Baal também. Então, nós estamos vivendo aqui num período onde viveu dois grandes homens de Deus para trazer exemplo, foi Elias e agora Eliseu, que é contemporâneo aqui desse rei que nós estamos falando neste momento, a importância, filho de Jeú, Joacás, né? Que é rei de Israel, e reinou 17 anos, mas ele foi mau. Diz a Bíblia que ele, olha só o que diz o versículo de número 2, olha o que diz: fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, não se apartou deles. Então veja bem, Deus, quando vai lembrar do mal, ele lembra de qual rei? Jeroboão. Porque ele que incitou, levou o povo a pecar. Por quê? Porque criou, fabricou bezerros de ouro, adoração a Baal, incentivou, né? Adoração a outros deuses, levando o povo a pecar, para o povo não ir em Jerusalém. Você lembra disso? Tá? Agora, quando Deus ele quer dar um bom exemplo, ele lembra de quem? Quando
ele foi bom, por exemplo, quando fala que um rei é bom, ele andou no caminho de seus pais, no caminho de Davi. Davi é o exemplo, é a referência que Deus dá para um rei bom. E a referência de um rei mau, Deus usa justamente esse, no versículo 2, Jeroboão. Porque ele é o exemplo de toda a maldade, que levou o povo a pecar, levou o povo à idolatria. Então, meus amados, como que você quer ser lembrado? Como alguém que foi bom, que deixou um legado igual Davi, como exemplo, embora pecou, mas ele se arrependia dos seus pecados, né, e procurava agradar o Senhor. Ou como Jeroboão, que andou no caminho errado, levando o povo a pecar, instigando a ira ao Senhor. Deus, ele ira contra o povo, contra o rei, por causa de quê? Porque ele está levando toda a nação, as consequências do pecado dele, leva também aos outros sofrerem as consequências. Então ele permite o inimigo dominar. Mas o versículo 4 diz que ele clamou ao Senhor. Eu acho lindo, aí que eu vejo a graça de Deus, apesar do pecado, da idolatria, dele errar, de viver errante, de levar o povo a errar. Quando ele lembra de Deus, quando ele está oprimido, quando ele está dominado pelo inimigo, quando ele está sofrendo, gemendo, ele lembra de Deus. E não é a graça de Deus. Se Deus fosse tirano, se Deus fosse cruel, ele falava, não, agora que a coisa apertou, agora que não tem mais jeito, você me procura? Não. Deus aqui, ele manifesta o seu amor, que é a sua graça, que é o favor que nós não merecemos. A palavra graça significa isso. Entenda bem, recebe isso para o seu coração. Apertou a rosca, o versículo de número 4 diz para nós aqui bem claro. Porém, Joás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. Quer dizer, ele mesmo, nosso Deus, tinha permitido para correção, porque quem ama, castiga. Você vê um filho andar errado, você vai deixar, ele vai sofrer as consequências. Você não quer ver o seu filho ser preso se ele está fazendo uma coisa errada, ou levar uma surra dos outros. Então você está vendo que ele está indo para o caminho errado, você corrige ele. Aí a correção na hora que é dada não parece ser boa, mas depois a gente aprende o quanto eu fui corrigido pelos meus pais, e hoje eu vejo o valor que foram as correções deles. Hoje eu agradeço a Deus por isso. E até hoje, quando alguém me chama atenção, quando me corrigem alguma coisa, pastor, o senhor falou isso e aquilo, né, o povo não está gostando desse jeito que o senhor prega e tal, eu procuro melhorar. Certo? Não é para agradar o homem, mas agradar a Deus, desde que eu não esteja indo contra os princípios de Deus. Mas Paulo diz, me fiz de todos os tipos para ganhar todos. Me fiz de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios. Me fiz de todas as maneiras para alcançar o máximo de pessoas, diz o apóstolo Paulo. Então é assim que a gente trabalha. Amém? E com isso vamos agradando a Deus. Então, aqui para nós essa lição é extraordinária. Eu preciso reconhecer a graça de Deus aqui. E quando eu clamo, Deus ouve. É como um filho. Ele pode ter errado e a gente dá correção nele. Mas quando ele se arrepende, se volta, a gente esquece tudo que foi praticado para trás. A gente aplica o amor. É assim que Deus trabalha. Ele aplica o amor em nós. Aí, por misericórdia, ele liberta, levanta um libertador, diz o texto, versículo 5. Levantou um libertador por causa do clamor daquele rei, que diz o texto que era mau. Então, volte-se para o nosso Deus, ele é bom demais. Vale a pena. Ô, gente, me ajuda aí. Nosso Deus é bom demais, não tem ninguém melhor do que ele, não tem amigo melhor, não há amor maior do que o amor do nosso Deus, que provou o seu filho, dando o seu próprio filho por nós. Olha, chegando aí Natal, não vai exaltar Papai Noel, não vai exaltar outra coisa que a não ser o Filho de Deus. Ele é o maior presente para nós. Não tem nada contra o seu presépio, a sua árvore de Natal, né? Desde que você não esqueça a pessoa principal, que se chama Jesus.
Tem gente que critica, pastor, Natal não é dia 25, Jesus nasceu em março e abril, que é o mês de Nisan. Eu sei disso, mas eu sei também que foi uma estratégia usada, porque era adorado o Deus Sol, e passou a colocar essa data para ser adorado o Filho de Deus, ser glorificado o nascimento de Jesus. E deu certo, porque todo mundo esqueceu do Deus Sol. E hoje se lembra do Filho de Deus. E claro que o diabo aproveita para colocar outros seres, para apagar a figura do Filho de Deus. Mas não deixa isso acontecer não, meu amigo. Agrada o Senhor no Natal, chegando aí, não vai encher a cara, não vai fazer vergonha, não vai brigar, não vai desentender, não vai colocar as mágoas para fora, não. Glorifica a Deus, agradece, porque o maior presente que nós ganhamos é o Filho de Deus, é Jesus. E Deus é bom o tempo todo, vale a pena servir a Ele. Se renda a Ele, deixe Ele governar a sua vida. Você vai ver o quanto vale a pena andar na presença dEle. Você será abençoado, alcançará misericórdia e, além de tudo, terá socorro e terá paz. Todo rei que foi bom, que atendeu a Deus, Deus deu paz a ele por longevidade, por um tempo, um reinado, né, espaçoso, folgado, tranquilo. Agora, esse rei aqui, por causa dessas consequências, não aprende, Deus alivia, ele ainda continua na idolatria, continua no pecado, Deus foi empobrecendo, permitiu empobrecer, o inimigo foi dominando. Não é que Deus tirou, Deus permite, o inimigo foi tirando dele. Vê que ele está com um exército fraquíssimo, com 10 mil soldados, com poucos carros de guerra, ele foi se enfraquecendo, poderia estar muito bem, mas infelizmente, por seguir caminhos errados, né? Em vez de seguir o exemplo do pai Jeú, que deu um excelente exemplo, não, ele começa a seguir exemplos errados, né? E como diz a Bíblia, lá dos pais passados, Jeroboão, não como Davi. Me ajuda aí, gente. Vamos andar com Deus, que vale a pena, que Deus te abençoe nesse dia tão maravilhoso, nessa véspera de Natal, que a graça envolva o teu coração. Eu quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos essa vida que recebeu a tua palavra, que a graça envolva o seu coração, e haja um espírito de gratidão e de se voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai amado, essas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, a Samira Carvalho, Pai, e família. Toma nas tuas mãos, meu Pai. Também, ó Deus, o Baião, Neidson Gonçalves e família. O Miguel Duarte e família, a Rosimari Diogo e família, também a Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, o Luiz Coutinho e família, o José Maurício de Souza e família, inclusive a família dele, eu acho que em Niterói, tem recebido o nosso Café com Deus, abençoa lá também, o Gil Dutra e família, lá de Juiz de Fora, Gil Dutra, o Gil Parreira e família, o Decleis Dinche Mandos, lá de Chimoio, Moçambique, na África, e a família dele abençoa, a Sheila Zamboni, todos, ó Pai amado, que estão, ó Deus, aguardando este momento de glorificar o teu nome pelo nascimento do teu Filho Jesus, e que a cada dia o Senhor possa nascer em cada coração, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Esse foi mais um Café com Deus, me ajuda e vamos compartilhar, gente!